dia já raiou e eu tô muito animada pra espalhar evangelho pra toda essa moçada. Meu nome é Mayara Kathleen. Bom, hoje mais uma célula e nós vamos falar sobre arrependimento, que gera perdão, que gera cura. Mais uma vez falando sobre arrependimento. Antes de começar, vamos fazer uma oração. Então vamos lá. Meu Deus, nosso Pai, nos colocamos agora em Tua presença para te agradecer por mais essa semana que o Senhor nos concedeu, te agradecer por este dia, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Abençoe, meu Pai, todos nós, meu Deus, que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas, se cumpra nesse mundo inteiro, meu Pai. Mostra-nos a Tua vontade para que a gente possa fazê-la, meu Pai, e aceitá-la sempre, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, eu creio, independente dela qual for. Abençoe essa célula, meu Pai, ajude-nos a entender, a compreender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Espírito Santo de Deus, esteja aqui conosco, meu Pai, fale através de mim, abençoe cada pessoa que estiver me vendo. Eu creio que não sou eu, mas é o Senhor, então eis-me aqui, meu Pai, pode me usar, pode falar através de mim, meu Deus. Espírito Santo, nos ajude a estarmos atentos aos Teus sinais, à Tua voz, à Tua palavra, meu Pai, é isso que eu lhe peço, já te agradeço desde já. Amém. Bom, vamos lá. Vamos começar lendo em Atos 3, 19 ao 20, que diz assim: Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venha do Senhor, e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. E também lá em Isaías 43, verso 25, que diz assim: Mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento, que gera perdão, que gera cura. Antes de começar, na semana passada a gente falou sobre cruz igual a poder de Deus. Vamos começar o de hoje. Para início de conversa. Quando passamos por alguma situação que nos marca ou nos fere, é difícil esquecermos. Se essa marca ou ferida é causada por alguma pessoa, parece ser mais difícil ainda. É verdade que podemos nos esquecer de várias situações e pessoas, mas quando estamos feridos e feridas, isso não sai da nossa cabeça. Vou deixar ela aqui para você estar lendo e refletindo sobre isso. Todos os nossos pecados geram marcas e são transgressões contra Deus. Porém, Deus, que é rico em misericórdia, não somente nos perdoa essas transgressões, como também não se lembra dos nossos pecados. Ao nos perdoar, Deus esquece. Nessa lição, aprenderemos sobre o nosso arrependimento e sobre o perdão de Deus, esse incrível presente para nós. Uma das dádivas da vida mais lindas e poderosas que o ser humano pode receber de Deus é o seu perdão. É linda porque reflete a imensidão do seu amor e misericórdia. É poderosa porque é força que liberta e traz paz para quem o recebe. Bom, uma das dádivas mais lindas e valiosas que a gente recebe, mais preciosas, é o perdão de Deus. Porque o Evangelho tem uma frase que é: o Evangelho é sobre o noivo perdoando a infidelidade da noiva. Eu vou deixar a frase aqui porque eu acho que tem mais coisa. Mas é uma frase muito linda. Por quê? Porque essa é verdade. O Evangelho é sobre um noivo perdoando a infidelidade da noiva. Deus nos perdoa. E não para por aí. Ele não somente nos perdoa, mas Ele nos salva. Isso, se o perdão é uma das dádivas, um presente valiosíssimo, imagina a salvação. Como vimos no estudo anterior, a cruz de Cristo foi um instrumento que possibilitou a redenção da humanidade. Por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus, todas as pessoas que creem alcançam a salvação de suas almas, por meio do perdão oferecido por Ele. Este perdão para a salvação diz respeito aos pecados adquiridos pela queda, quando o ser humano perdeu a sua comunhão com o Criador, conforme a lição 6. Qual que é a lição 6? Vamos ver. É ser humano, imagem de Deus. Todavia, a Bíblia nos mostra, personagem após personagem, que o pecado ainda habita em nós. O ser humano é em sua própria natureza inclinado ao mal. Jesus mesmo instruiu sobre a importância de vigiar e orar, para não cair em tentação, dado ao fato de que o pecado jaz à porta e cabe a nós dominá-lo. A nossa natureza humana já é inclinada para o mal, por causa de Adão e Eva. Jesus veio aqui no mundo e Ele mostrou para a gente que tem como viver sem pecar. Por quê? Porque Ele viveu como humano, Ele sofria tentações. Por exemplo, lá no deserto Ele sofreu tentação. E, sofreu perseguição, e Ele perdoou, Ele não revidou, Ele não bateu, entendeu? Jesus mostra que dá pra gente viver aqui nesse mundo, dá pra ser um ser humano como Jesus foi. Jesus foi tão humano que só podia ser
divino. Ele viveu aqui de uma forma para nos mostrar. Não foi só. Ele não veio aqui só para morrer numa cruz e nos salvar. Esse foi o principal. Mas o que a gente pode aprender com a caminhada dele aqui? Muitas outras coisas. E uma delas é: ele viveu aqui como um ser humano. Ele foi tentado, ele foi perseguido, ele foi traído. E mesmo assim ele perdoou. Mesmo assim ele ficou ali reto. Ele não desviou para o mal. Ele não caiu em tentação. E Deus nos convida a viver como Jesus viveu. Poxa, se Jesus veio aqui, viveu como humano e conseguiu, por que a gente não vai conseguir? Entendeu? Nós somos inclinados para o mal, mas nós devemos vigiar e orar. O pecado jaz à porta, mas cabe a nós dominá-lo. É só não abrir a porta para o pecado. Mesmo após termos sido justificados e justificadas, continuamos a cometer pecados. Cremos que após receber o Espírito Santo ainda é possível nos afastar da graça recebida, mas por essa graça de Deus podemos nos levantar e recomeçar a vida. É aquilo. Se nós temos o Espírito Santo, nós estamos aqui no caminho que é Jesus. Se a gente desviar desse caminho, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ok? Certo? Estamos aqui no caminho que é Cristo. Se a gente desviar desse caminho e cair em tentação e pecar, desviar do caminho que é Cristo, nós ainda temos o Espírito Santo dentro de nós que vai falar: ei, você caiu, você pecou, olha só, retorno a 50 metros, tá? Se você quiser voltar para aquele caminho que é Jesus, o retorno tá aí, ó, aí na frente. É só você pedir perdão, se você se arrepender, pedir perdão e você volta para o caminho. O perdão para quem o recebe é força transformadora. Por quê? Porque você é perdoado, então você passa a viver de uma forma diferente. Poxa, Deus me perdoou, por que eu não vou perdoar fulano? O apóstolo Pedro sabia disso. Ele alcançou o perdão de Deus após ter negado a Cristo no momento da crucificação. Perdoado e com sua vida transformada, pregou o evangelho de Cristo para as pessoas que tinham acabado de presenciar a cura de um coxo. Após lembrar-lhes o ocorrido com Jesus de Nazaré, que foi crucificado, Pedro afirma que pelos pecados deles é que o autor da vida foi morto. Ou seja, pelos nossos pecados, Jesus foi morto. Mas Deus o ressuscitou. Pedro não queria trazer culpa para os seus ouvintes, mas libertação. Por isso falou sobre o perdão de Deus, que alcança e transforma as pessoas pecadoras. Quero frisar uma parte aqui, ó. Pedro não queria trazer culpa para os seus ouvintes. Queria trazer libertação. Por quê? Quando a gente não conhece Cristo, nós somos escravos do pecado. Porque a gente fica ali pecando. Quando a gente conhece Cristo, a gente conhece a verdade, que é: Ele nos perdoa, e Ele nos cura, Ele nos salva, e Ele nos liberta do pecado. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Se arrependa, peça perdão, Ele vai te perdoar. Fica ali no caminho dele. Transformação na alma e no corpo. Lembrar o sacrifício de Cristo e expor a maldade do coração humano é o convite para o arrependimento e conversão. Por meio deste ato de fé, nossos pecados são cancelados. Recebemos o refrigério para nossa alma e também recebemos o Espírito de Cristo em nós. Mas, Mayara, por que eu vou querer parar de pecar? Por que pecar é tão legal? Eu gosto de fazer tal coisa, eu gosto de fazer tal coisa. Por que eu vou parar de pecar? Por quê? Porque alguém morreu numa cruz para você parar de pecar. Entendeu? Por isso que a gente deve parar de pecar. Porque Deus nos concede a salvação, Deus nos concede o perdão, Deus nos concede remissão dos nossos pecados, o cancelamento dos nossos pecados. Por que eu vou ficar pecando? Entende? Por que alguém fez uma coisa tão grande por mim, por que eu não vou retribuir? Ele morreu por mim, eu vou viver por ele. Aqui fala cancelamento dos nossos pecados. Quando nós vamos lá no dia do julgamento final, que Deus vai nos julgar realmente, ele vai estar escrito lá o que a gente fez, ele vai ler, vai estar escrito: você fez isso, isso e isso. Ah não, peraí, está escrito aqui: justificado por Cristo. Pronto, salvação, vai lá para Nova Jerusalém. Se você aceitou a Cristo na sua vida, se você parou, se você está tentando viver uma vida de santidade, você acredita em Cristo, crê nele, pronto, você é justificado por Cristo, você é salvo, você vai ter a salvação. O profeta Isaías declarou o que estava no coração de Deus. Ele disse: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus faz uma aliança com seus servos e servas, de não somente conceder o perdão, mas também apagar a culpa, ou seja, Ele jamais trará diante de nós nossos erros do passado, pois eles dizem respeito à velha natureza, e para Deus, toda pessoa que o recebe torna-se nova criatura, ou seja,
nós vivemos de um jeito, quando nós aceitamos Ele na nossa vida, decidimos viver uma vida para Ele, viver ali uma vida de santidade, nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Nós não somos a mesma pessoa, nós não podemos ser a mesma pessoa de antes, nós temos que mudar. Eu não sou fã de mudança, não sou fã, mas esse tipo de mudança é preciso fazer. Tem certas mudanças que são necessárias. Raramente esquecemos quando passamos por algum tipo de ofensa. Falamos para as pessoas constantemente, publicamos nas redes sociais, lavação de roupa, retomamos sempre o assunto acusando quem nos fez mal. Diferente de nós, Deus, pelo seu poder, cancela nossos pecados, o que nos prendia à opressão do inimigo. Ou seja, os nossos pecados nos prendiam à opressão do inimigo. Satanás, eu acho que significa acusador. Ele vem para te acusar. Ele vem para te acusar, olha só, você fez isso, isso e isso, mas Deus não nos acusa. E nos torna livres de toda a culpa. Deus nos torna livres de toda a culpa e o diabo já não pode mais nos acusar. Por quê? Porque Deus apagou nossas transgressões. Então, quando você vier na sua mente o seguinte: nossa, lembra quando você fazia isso, isso e isso? Nossa, você não é digno disso. Você não é digno de ser chamado de filho de Deus. Você fazia isso, isso e isso no passado. Exatamente, no passado. Mas em Cristo eu sou uma nova criatura. Ele apagou minhas transgressões, os meus pecados foram apagados, foram deixados lá na cruz. E nos torna livres de toda a culpa, ainda que o acusador insista em nos lembrar das coisas que fizemos durante o tempo da desobediência. O pecado pesa, oprime e angustia a alma, porque nos afasta de Deus e de seus propósitos para nós. O pecado nos afasta de Deus. Contudo, quando há quebrantamento e contrição de espírito, quando há tristeza de alma e aborrecimento pelo pecado, conseguimos nos voltar para Cristo, alcançando novamente a reconciliação. Estar na condição de pessoa perdoada traz alívio para a alma e possibilita receber o Espírito do Senhor em nosso próprio corpo para a glória de Deus. Quando a gente é perdoada, nós recebemos o Espírito Santo. Por isso que nem todas as pessoas têm o Espírito Santo, infelizmente. Por fim, cremos que o perdão de Deus está oferecido ao mundo inteiro através do seu Filho Jesus. Ele apaga as nossas transgressões e nos concede nova vida através do agir do seu Espírito. A dádiva do perdão não é e nunca será uma desculpa para vivermos pecando. Não é porque Deus vai te perdoar que você vai continuar pecando. Porque isso só vai mostrar que o sacrifício que Jesus fez na cruz por você não valeu de nada. Pois a resposta que podemos dar a tão grande amor é a nossa vida em obediência e santificação. Ele morreu por mim, eu vou viver por ele. Quanto mais nos esforçamos em Deus para trilhar o caminho da santidade, menos somos dominados e dominadas pela força do pecado. Quanto mais nós damos atenção para Deus, menos nós damos atenção para as coisas desse mundo, para o pecado, para o inimigo e etc. E se a gente vacilar pela graça de Deus, a gente fica de pé mais uma vez. Porque crente é igual bambu. A gente balança, a gente inclina, vai até o chão, mas a gente volta. A gente não fica caído. A gente é igual bambu, a gente balança, mas não cai. Fala aí, você já experimentou culpa e remorso? Eu já muitas vezes, né? Mas uma das vezes que eu, não foi que eu mais senti remorso e culpa, mas, uma coisa que eu lembro é que quando, tinha um evento da minha irmã na creche, aí eu ia lá pra filmar, pra tirar foto, eu amava fazer isso, né? Pra guarda de recordação, né? E aí vinha assim, eu achava que tinha salvado no Google Fotos, mas não tinha, porque eu não tinha internet, né? Aí não salvou no Google Fotos as fotos e os vídeos, aí eu fui lá apagar pra mim fazer outros, né? Porque tava sem armazenamento. Não sei se você vai entender não, mas enfim. Aí eu apaguei, quando eu cheguei em casa, fui procurar no Google Fotos, não tava. Fui procurar em todos os lugares, eu não achei os vídeos e as fotos. Bom, em relação à lembrança, essas coisas assim, eu sou muito sentimental, fico muito triste quando eu perco. E eu fiquei muito triste, deu um remorso imenso do que eu tinha feito. Poxa, por que eu apaguei, né? Mas enfim, eu não sabia. Mas enfim, remorso e arrependimento é uma coisa muito ruim. E Deus não quer que a gente fique nessa questão de remorso e arrependimento. Ele quer que a gente se arrependa, tenha o remorso, mas saia disso, não permaneça aqui. A gente peça perdão e seja livre da culpa. Tem vivido a experiência do arrependimento e perdão verdadeiros? Como você sabe que foi perdoada por Cristo? E que o Pai Nosso fala: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se você perdoa o seu devedor, Deus vai te perdoar. Não tem como você pedir algo que você não faz. Entendeu? É que nem a parábola do
do cara lá que tava devendo um rei. Eu vou deixar aqui o versículo para você ler. Como você sabe que foi perdoada por Deus? Como você sabe? Bom, eu sei porque tá escrito na Bíblia que quando eu peço perdão, eu sou perdoada por Ele. E eu creio nisso. Eu creio, não deixe que as dúvidas, se bater uma dúvida na sua mente, será que isso é verdade? Será que tal coisa aconteceu mesmo? Será que Deus existe e tal? Repreenda, porque dúvidas em relação a Deus e o Evangelho não vem dele. Ele nunca vai fazer você duvidar de algo dele. Não duvide do que está escrito na palavra dele. Não duvide do que ele disse. Ele disse que eu sou perdoada, eu sou perdoada. Ele disse que ele esqueceu minhas transgressões, ele esqueceu minhas transgressões. Na prática, avalie se há alguma situação que necessita da reparação do arrependimento e do perdão em sua vida, ou alguma pessoa que precisa ser perdoada por você. Busque ajuda em Deus para que você possa reparar a situação e possa vivenciar o perdão. Quando a gente perdoa, a gente experimenta uma ação divina. Perdoar é trazer o céu para perto da terra. Quem sabe o que é ter sua alma refrigerada pelo poder libertador e transformador do perdão, convida outras pessoas a experimentarem esse poder restaurador através do arrependimento sincero. Você aprende, então você vai ensinar. Vamos encerrar com uma oração. Meu Deus, nosso Pai, nos colocamos novamente em Tua presença para te agradecer por essa célula que o Senhor nos concedeu mais uma vez. Te agradeço por tudo, meu Pai. Nos ajude, meu Pai. Coloque em nós esse espírito de arrependimento, de vontade de pedir perdão, meu Pai. Ajude-nos, meu Pai, a levar essa palavra que nós aprendemos para o nosso coração. Ajude-nos a pedir perdão e a perdoar, meu Pai. Ajude-nos, meu Pai. Que a Tua vontade se cumprir em nossas vidas. Eu te agradeço desde já por tudo, meu Pai. Te agradeço por essa célula, porque foi muito abençoada, meu Pai. Te agradeço por tudo. Abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo, meu Pai, que a Tua palavra penetre os nossos corações e que a gente aprenda tudo o que o Senhor quis dizer hoje para nós. Amém e amém. Nesse vídeo eu vou deixar as perguntas na descrição, o versículo na descrição, a música, uma música aí para você estar louvando, e vai ter outras informações na descrição que você precisa acessar para você ver. Eu também vou deixar as informações da descrição nos comentários, porque se caso você não ver na descrição, você vai ver nos comentários, ok? Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike para mim saber o que você tá achando. Deixa um comentário aí do que você achou do vídeo e tal. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter esse espírito de arrependimento, para que mais pessoas possam saber que Deus está esperando que elas peçam perdão para que Ele perdoe, para que Ele conceda a essa pessoa a salvação e o Espírito dele. Se você não é inscrito no canal, então se inscreve e lembre-se sempre, o que Jesus faria? Se fosse Jesus no seu lugar, o que Ele faria? Jesus já mostrou pra gente tudo que Ele faria, certo? Na tentação, Ele não cedeu à tentação. Ele disse, vigiai e orai, ok? Para mais informações como essa, não precisa vir aqui me ver, mas se você quiser pode vir. Mas basta abrir a sua Bíblia e ler, porque a palavra é para a vida eterna, ok? E até o próximo vídeo.